Fala, time! Hoje nós vamos abordar a manobra tubo. Especificamente vamos falar sobre o tubo de frontside. O tubo é a manobra mais cobiçada no surf. Eu diria que é a cereja do bolo. Desde as sessões de surf aos principais campeonatos mundiais, o tubo é a manobra mais procurada e mais desejada. Existem algumas variáveis em relação à forma e a maneira que você vai entubar. Lembrando que é muito importante você realizar a leitura do mar e principalmente a leitura das ondas. Uma vez que você ainda da areia enxergar um real potencial de entubar, você deve analisar de fora da água qual que é o estilo de tubo. Se esse tubo é aquele pico que vem mais em pé e você tem que dropar atrás dele, esse tubo normalmente é um tubo mais rápido, mais seco, mas é um tubo também mais curto. Ou se não, é aquele tubo que você já tem que dropar entubando, ou você dropa e dá uma atrasada, dá uma estolada e aí você entuba. Esse tubo normalmente ele é mais longo, mais comprido. Aquela terceira opção, o tubo que você vem manobrando e aí quando você passa por uma seção mais rasa, ele vai rolar e você tem que atrasar. Esses três estilos de tubos são os mais encontrados no nosso litoral brasileiro. É muito comum quando a gente está entrando no tubo, a gente fechar os olhos ou a gente inclinar muito a cabeça em direção à parede da onda. Nesse momento é importante você manter a postura colocando a mão da frente muito próximo do seu joelho da frente e a mão de trás você pode encostar na parede, você pode levantá-la um pouquinho na altura do seu peito para manter o equilíbrio. Também muito importante você deixar a perna de trás flexionada e você vai medir o quanto importante o seu joelho de trás vai encostar no deck da prancha. Você vai precisar comprimir o corpo proporcionalmente ao tamanho da onda que você está surfando. Isso vai te dar mais sustentação, vai ter uma facilidade melhor para navegar e vai ter uma noção utilizando todo o raio como referência. Agora, se você está surfando em ondas grandes, principalmente acima dos 6 pés, a tendência é que no início do tubo você consiga ficar em pé, olhar para cima, meter o estilo e tirar o fotão da vida. Quando você está navegando dentro do tubo, é muito apropriado você jogar a sua base mais para frente. Então o seu pé de trás vai ficar ali no final do deck de trás ou até um pouquinho para frente do deck de trás e o pé da frente vai proporcionalmente mais para frente. Dessa forma você consegue adquirir mais velocidade. Outro detalhe que você tem que ficar bem atento é o seguinte: quando você está navegando dentro do tubo, tem que ficar muito esperto para você não subir muito na parede e aí conforme a parede está dobrando, ela está virando para o negativo, se você subir muito você vai ser arremessado para a base e vai vacar. Lembrando que você tem que manter seu olhar fixo na saída do tubo e toma muito cuidado para não erguer muito a cabeça e o lip bater nela conforme você for saindo do tubo. É comum porque o tubo está diminuindo conforme você está andando dentro dele. Então a tendência é você agachar um pouquinho mais e ter essa noção que você está perdendo espaço dentro do tubo e a saída pode ser uma guilhotina na orelha. Quanto mais você navega dentro do tubo, menos água você tem na bancada. Sabemos que quanto menos água na bancada, o posicionamento do nosso pé, do nosso peso, o nosso equilíbrio tem que ser adequado. Na hora que você está navegando, o peso vai ficar mais concentrado na perna da frente, para te dar um drive. Se você coloca o peso mais no pé de trás, você vai estar freando a prancha. Em algumas situações, você vai precisar completar o tubo saindo pelo famoso dog door. Ou seja, antes da onda fechar, você vai sair em direção à praia, colocando mais pressão, mais peso na borda de fora. Nesse momento você vai transferir o peso da borda de dentro, que estava te ajudando a se manter dentro do tubo, para a borda de fora, para impulsionar a sua saída do tubo antes que ela feche. Quando o tubo está quebrando na linha alta da onda, o ideal é você já descer entubando. Por isso que um dos recursos interessantes para você utilizar são as duas mãos na parede. Isso vai te dar uma freada interessante e o suficiente para você ficar deep e depois administrar
até o momento que você tenha que sair do tubo. Quando é um tubo que vai jogar o lip lá na frente, que você tem que dropar praticamente no zero, é importante você remar muito forte e na diagonal. A borda interna, quanto mais contato ela tiver com a parede da onda, ela vai te dar mais sustentação para você completar esse drop. Então é importante remar forte, cravar a borda na parede e acreditar no processo. Uma dica quando você for surfar ondas pesadas, tubulares, caia com lash maior do que o convencional. Se você não tiver esse lash, pega um lash de longboard, ou se tiver um contato com o fabricante, faça um lash mais fino, porém de 10 pés, mais fino que o convencional para longboard. Porque o mais importante quando você vaca dentro do tubo é se manter distante da prancha. A prancha é a maior iminência de você sofrer um acidente, de você sofrer uma contusão. Valeu, time! Esse foi os tópicos principais que eu separei para vocês. Se puder, compartilhe. Vamos chamar a galera para consumir o conteúdo. Vamos crowdar aí o canal do YouTube, toda a minha social media, no Instagram, no Facebook. Espero que vocês possam estar aplicando e evoluindo. Valeu, time! Aloha!